Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma videoaula então. Agora estou mais organizado aqui para explicar para vocês a responsabilidade civil. Eu deixei um texto sobre essa parte da matéria. Eu acho esse um dos conteúdos mais importantes do semestre porque na prática ele é bastante comum, né? Então é muito frequente que haja processos envolvendo a matéria de responsabilidade civil no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Vocês já devem ter estudado, se não estudaram, vão estudar mais a fundo a responsabilidade civil, uma disciplina específica para isso, em razão da previsão no Código Civil, né, que traz aí aspectos também bastante importantes, né, que dizem respeito aos requisitos. Então deve haver dano, né, não há responsabilidade civil sem dano, pode haver até responsabilidade penal, mas responsabilidade civil não há, porque deve-se medir o valor da indenização com base na extensão do dano, então levando-se em conta a ideia da compensação, né, pelo prejuízo sofrido, ainda que isso envolva não só a violação de direitos patrimoniais, mas também a compensação em caso de uma violação a direito extrapatrimonial, que em tese está fora do comércio, mas a sua violação acaba gerando a necessidade de uma quantificação monetária para compor o valor da ação e o montante reconhecido como sendo suficiente para, de certa forma, compensar o prejuízo causado, né? Como é o caso do dano moral, dano em razão da perda da vida, né? da integridade física, etc. Deve haver um dano para que se reconheça que, em razão da atitude de alguém, né, numa conduta humana, esse dano ocorreu. Então, o segundo requisito é o nexo causalidade. Né? Então, deve haver essa relação entre o dano causado e a causa desse dano ter sido justamente a conduta humana relacionada a esse dano. E, por fim, o último requisito é o requisito da culpa, e que, quando se trata de uma relação regida pelo Código Civil, é a regra geral. Então, a responsabilidade chamada subjetiva é aquela que vai abordar justamente essa avaliação da conduta que foi causa para o dano, no sentido de buscar reconhecer a voluntariedade, né, no dolo mais evidente e na culpa, estrito sensu, identificada a partir da imprudência, imperícia e negligência. Né? Então, uma falha num dever de cuidado, culpa, o mau uso dessa liberdade, então, é que acabou acarretando esse dano. Né? A sociedade pós-revolução industrial acabou passando a reconhecer a existência de danos anônimos, né? Que são aqueles em que eu não consigo identificar exatamente a conduta culposa do agente causador. Porque muitas vezes, como por exemplo nos casos de direito do consumidor, a sociedade de consumo, a complexidade na produção e a participação de um grande número de pessoas, né, acaba fazendo com que o dano causado seja muito mais relacionado a uma falha no funcionamento daquele produto em decorrência de uma má conduta na sua produção, né? Então, essa falha, claro, pode causar inclusive acidentes, e é nessa situação que eu tenho muita dificuldade de identificar um comportamento intencional, ainda que meramente culposo, por parte daquele que participou da cadeia produtiva. Então, se eu compro um carro, o carro quebra a barra de direção, eu acabo capotando esse carro, e quando eu entrar com a ação, eu tenho que demonstrar quem foi que na produção da barra de direção adicionou
né, determinada substância que fez com que ela ficasse mais frágil. Ou, foi um parafuso que soltou, bom, descobre quem é o sujeito que agiu de maneira imprudente, né, ou negligente, não apertou direito o parafuso. Não tem como identificar. Então, o que se faz é usar a teoria do risco do empreendimento, que exige que aquele que explora um nicho de mercado e lucra com isso, também arque com os danos causados, uma vez que todo aquele que se lança no mercado deve oferecer produtos e serviços seguros. E essa aqui é a premissa básica da responsabilidade civil no direito do consumidor, né? Então, agora, trazendo isso para a responsabilidade civil no CDC, a gente pode, como primeira questão, ressalvar que a regra geral é a responsabilidade objetiva, que é quando eu só preciso mostrar o dano e o nexo causal. E depois, se a empresa que for responsabilizada tiver que pagar o prejuízo para o consumidor, tem direito de regresso contra aquele que foi o efetivo causador, aí a partir da responsabilidade subjetiva, e aí a própria companhia que explora aquele nicho comercial pode buscar esse reembolso frente àquele que foi o efetivo culpado, né? Mas às vezes, claro, é muito difícil essa identificação, então acaba que o prejuízo é incluído e socializado no preço do produto. Então, o produto é seguro, há um investimento para fazer o produto seguro, e aí eu consigo calcular o valor que eu faço nesse investimento para garantir essa segurança e vou computar no preço do produto. Ou se eu não fizer esse investimento antes, eu coloco um produto que não é seguro e vou ter que arcar posteriormente em razão dessa exploração de uma atividade sem os devidos cuidados, né? Essa responsabilidade objetiva também aparece no Código Civil, mas ela é o parágrafo único, né, do 927. Então ela, embora seja muito comum, ela em tese seria, né, a exceção. Aqui no Código de Defesa do Consumidor é o inverso. A gente tem a regra geral da responsabilidade objetiva, mas o artigo 14, parágrafo 4, vai falar da responsabilidade subjetiva do profissional liberal. Então, quando é um dentista, quando é um médico, ainda que a responsabilidade seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a necessidade desse consumidor demonstrar a culpa por parte do profissional liberal, né? Muito bem, a gente começa o nosso estudo, então, falando sobre essa regra geral da desnecessidade da demonstração da culpa, o que torna a responsabilidade objetiva a regra. E agora a gente passa a identificar as duas possíveis espécies, porque há um regime chamado teoria da qualidade, que foi um termo criado pelo ministro Herman Benjamin, que acabou, acho muito bom esse termo, porque é todo um sistema diferente. A teoria da qualidade diz que quando a responsabilidade é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a primeira coisa que se deve observar é se houve um fato ou um vício do produto ou do serviço. Então, se houve um fato, eu tenho um acidente de consumo. Os danos são a direitos extrapatrimoniais. Então, capotei o carro, acabei sofrendo, né, me machuquei. Comprei o carro, ele quebrou a barra de direção. Isso é um fato de consumo, né? Então, o que eu tenho é o fato do produto, o fato do serviço. Nesse caso, o fato do produto, que é o carro que teve um mau funcionamento e em razão disso eu sofri um acidente. Agora, se eu compro um carro e na segunda semana ele não liga, eu não tenho um acidente, porque eu tenho um dano patrimonial. Eu comprei um produto, esperava uma qualidade a qual ele se destina e eu não consigo obter, então, o resultado pretendido com a compra daquele produto em razão do mau funcionamento. Então, esse é o vício do produto ou do serviço. Comprei o celular, ele explodiu no meu bolso, fato. Comprei o celular e ele não liga, não funciona, vício. Comprei 100 salgadinhos para um aniversário, chegaram 100 salgadinhos, a festa comeu os salgadinhos, os convidados foram parar no hospital, fato. Comprei 100 salgadinhos, chegaram 50. Então é sobre isso que eu quero tratar aqui. Vamos começar pelo fato. E para estudar o fato do produto ou do serviço,
a gente precisa, antes de mais nada, compreender o regime da periculosidade no Código de Defesa do Consumidor. O CDC prevê, ali no artigo 8º, 9º e 10º, as espécies de periculosidade, ou melhor, regula a periculosidade e a doutrina então aponta as espécies. A periculosidade que é própria do produto, né, é aquela que não pode ser afastada sem que isso provoque uma perda na sua utilidade. Essa é a chamada periculosidade latente, ou inerente, que é a faca. A faca que corta, ela oferece um risco. Aí se eu me corto com a faca, eu posso dizer que a faca causou, né, esse dano porque a faca estava cortando, a causa foi essa? Não, porque afinal uma faca que não corta é viciada. E uma faca que corta é passível de produzir fato, então não é motivo para responsabilização, porque ela não tem como ser afastada. Claro que se há possibilidade de afastar, é o ideal, né? Então nós não temos a química não descobriu uma forma de criar um detergente que pode lavar a louça e ao mesmo tempo pode ser ingerido. Não existe, ele não funciona se ele puder ser ingerido. Então, o que acaba acontecendo é que, nesse caso de periculosidade, se admite aquele risco e passa a ser obrigado o fornecedor a informar ostensivamente. Então tem que ser muito claro. A ONU indica usar símbolos, né, para risco, então tem que chamar atenção, botar em letras garrafais, né, não ingerir, deixar fora do alcance das crianças. Então todos os cuidados necessários para que não haja a responsabilização, não em razão da produção e do funcionamento, mas em razão da falha no dever de informação. Então se eu tenho um detergente que não diz absolutamente nada na embalagem e alguém venha a consumir, eu posso responsabilizar essa empresa que, embora não tivesse que fazer um detergente possível de ser consumido, devia avisar os seus consumidores que o seu produto não pode ser ingerido. Então, o que se exige nesses casos é a informação. No caso da periculosidade adquirida, pelo contrário, é uma periculosidade que deveria ter sido afastada quando da produção desse produto ou serviço, né, e não foi. E em razão disso é que causou dano. Esse é o fato. Né? Então, o carro Fox, há uns anos atrás, tinha, em razão de uma falha na produção do carro, quando a pessoa colocava o dedo nas alças para descer o banco de trás, ele fazia uma guilhotina e decepava o dedo das pessoas. Isso é uma indenização por um dano extra patrimonial e, mais do que isso, por uma falha na confiança. Né? A gente espera que os produtos sejam seguros, né? Então há aí, em razão disso, a necessidade do recall, né? Que é a imposição lá do artigo 10º, que vai trazer ali nos parágrafos, então, essa imposição de se consertar um produto que apresentou esse defeito. Né? O defeito é a expressão que se usa para falar sobre o fato. Defeito é o defeito na fabricação, né, desse banco, e o fato é o episódio em que o sujeito acabou tendo o seu dedo decepado. Né? A aula de responsabilidade civil é uma tragédia. Os exemplos são todos uma desgraça. Mas o que acontece aqui, então, é que deve-se fazer o recall. Há ainda uma outra que é a periculosidade exagerada. A periculosidade exagerada é aquela que impede a comercialização do produto. Então, nesses casos, o que acontece é que o produto tem a venda proibida, porque não tem como nem retirar o risco durante a produção, senão ela perde sua funcionalidade, e não é suficiente informar porque o risco é muito grande. Uma granada. Uma granada é um produto que não pode ser comercializado. Não é que ele tenha uma periculosidade latente, não é que ele tenha uma periculosidade adquirida, né? O que há uma periculosidade exagerada que o mercado entende, então o Estado regulador do mercado entende, então, que não possa
ser comercializado. Muito bem, entendida a questão da periculosidade, a gente vai para as previsões ali do artigo 12, né, que vai falar sobre as hipóteses de fato do produto ou do serviço. E aí o artigo ali vai trazer no artigo 12 quando há o fato do produto ou do serviço. No parágrafo 1º vai dizer quando o produto é defeituoso. Mais adiante ali vai tratar no parágrafo 3º das excludentes de responsabilidade, né, que é um tópico que eu vou deixar para falar depois, todas elas juntas. No artigo 13, há uma previsão sobre o comerciante. Então, quando há um fato do produto ou do serviço, o comerciante tem a responsabilidade subsidiária. É uma exceção, né? Porque normalmente todos são solidariamente responsáveis. Ele só vai ser responsabilizado nas hipóteses do artigo 13. Então, normalmente eu posso entrar contra qualquer um da cadeia, ou até contra todos da cadeia de produção. No caso de um fato do produto ou do serviço, a loja que vendeu, ela só vai ser responsabilizada nas hipóteses, ela, né, sem antes tentar essa responsabilização com os demais da cadeia de produção, se houver uma das hipóteses ali prevista no artigo 13. Então, fabricante, construtor, o produtor e o importador não puderem ser identificados, produto foi fornecido sem identificação clara do seu fabricante ou não conservar adequadamente produtos perecíveis. Então, o que acontece aqui é que o supermercado, se eu compro um produto lá no supermercado, né, comprei uma Coca-Cola, abri a Coca-Cola em casa, ela explodiu no meu rosto. Tem um fato que é o acidente, né, o fato do produto ou do serviço. Nessa hipótese, eu responsabilizo primeiro a Coca-Cola, né, e o supermercado onde eu comprei, lá o Nacional, Zafra, enfim, eu só vou responsabilizar se foi uma falha no acondicionamento dessa Coca-Cola, né? Então, se identifica que houve uma falha, um iogurte vencido, porque o freezer ficou desligado, eu posso chamar o Jacan, né, vai xingar o cara, porque ele vai ser responsabilizado, é ele quem vai ter que pagar esse valor. Ou mesmo quando eu não consigo identificar, então eu chego no Zafra, chego no Nacional e compro um pé de alface. Alface, não sei quem é o produtor, não sei de onde veio, então eu vou direto, né, no comerciante. Ou mesmo quando a própria marca do mercado é impressa no produto, né, o arroz Zafra. Aí ele, embora não seja o produtor propriamente, vai ser responsabilizado. Nos demais casos, a regra geral é a do 7º parágrafo único. Toda a cadeia é solidariamente responsável. Eu posso ajuizar, então, uma ação contra qualquer um deles. São todos eles responsáveis. No caso do fato do serviço, que está ali no 14, não há essa distinção. Então, quando é serviço, todos aqueles que compõem a cadeia produtiva vão ser responsabilizados. E aí a gente chega ali no artigo 14 também nas excludentes, assim como o 12 faz. E aí, no parágrafo 1º ele diz quando é defeituoso e mais adiante ali no parágrafo 3º fala quando ele não será responsabilizado, que é o mesmo que acontece no parágrafo 3º do 12. Então lembrem desses artigos, releiam esses artigos antes da prova da OAB, releiam o artigo 12 e o parágrafo 3º, o artigo 14 e o parágrafo 3º. São artigos bem importantes, caem muito frequente. Então, quais são as formas de o fornecedor se defender? Então, ele não vai ser responsabilizado quando? E aqui há uma inversão do ônus da prova pela própria legislação, né? Alguns autores, os processualistas não gostam dessa ideia, porque eles dizem que isso é uma presunção legal, porque a lei não inverte o ônus probatório, inverte o juiz. Mas, de qualquer modo, os consumeristas costumam apontar isso como uma inversão op legis, porque nos demais casos eu preciso demonstrar a hipossuficiência, né? Quando não há essa previsão de inversão do ônus da prova diretamente no dispositivo. E aqui há, porque se eu for ler o parágrafo 3º do 12 e do 14, eles dizem só não será responsabilizado quando provar. Ou seja, ele tem que provar que ocorreu uma dessas hipóteses.
é o fornecedor. O fornecedor só não será responsabilizado quando provar. Então, o ônus da prova é dele. Isso é importante porque é comum nos processos que não se chegue a uma prova efetivamente conclusiva, e aí quem tinha o ônus da prova é que perde o processo. Né? Então, é ele que vai ter que demonstrar que houve uma dessas hipóteses. Quais são essas hipóteses? Né? Isso está previsto ali, então, no 12, parágrafo 3º, e no 14, parágrafo 3º. Fabricante, quando, primeiro, que não colocou o produto no mercado, prova que era uma marca pirata, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Essa é a situação do prazo de duração razoável. Então, ou não existe o defeito que eu estou alegando, ou eu demonstro que aquela falha não pode ser tratada como um defeito, porque ela advém do desgaste natural. A gente vai falar sobre isso depois, mais adiante, no prazo decadencial ali na hipótese de vício, né? Então, nessas situações, se eu comprei um Chevette 73, aí hoje ele deu um problema ali no carburador, eu não posso entrar contra a Chevrolet dizendo que houve uma falha, né? Porque é natural aquele desgaste, então ele não é responsabilizado. E terceiro, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. E aqui a culpa tem que ser exclusiva. Né? Se houver um comportamento que se possa identificar como culposo por parte do consumidor, mas isso não é suficiente para dizer que essa foi a única causa, eu ainda assim posso responsabilizar o fornecedor daquele produto ou serviço. Né? Tem um caso da jurisprudência argentina que é rapaz, na virada do ano, no ano novo, 16 anos, foi abrir uma garrafa de champanhe virada para o olho. Garrafa, no que ele tirou lá, que a garrafa explodiu, ele acabou perdendo o olho. Tragédia na família. E aí a alegação do champanhe, né, da empresa de champanhe, era que ele não deveria ter deixado na rota, né, de colisão o seu rosto quando estava abrindo a garrafa de champanhe, porque a pressão é natural, etc. E o que se concluiu, ao final das contas no processo, é que talvez houvesse uma contribuição por parte do consumidor que, desatento, direcionou essa champanhe para o rosto, mas essa é uma culpa concorrente e não exclusiva, não foi só por causa disso, mas também porque uma rolha de champanhe não pode sair com tamanha força, porque eu espero, eu tenho uma legítima expectativa de que eu tenho que fazer algum tipo de esforço, né, para tirar a rolha, então não posso só tirar o lacre e ela já expelir a rolha, né? Então a culpa aqui tem que ser exclusiva. Tem outros casos de inversão do ônus da prova, até falei de inversão do ônus da prova agora, nessas hipóteses de fato, mas depois a gente vai ver mais adiante na publicidade também isso acontece. Tem outros casos em que o ônus da prova já é do fornecedor em razão de uma previsão legal. Prescrição, ponto importante aqui, artigo 27. O artigo 27 vai dizer que é de 5 anos o prazo prescricional a contar da data do acidente e a identificação do responsável. Então, do dia que aconteceu o acidente, eu conto 5 anos para que haja essa cobrança, né? Porque passa a ser um crédito decorrente de uma obrigação de indenizar. Quem foi meu aluno lá de Direito das Obrigações lembra disso. A responsabilidade civil aqui é a fonte dessa relação obrigacional e, portanto, há uma prestação. E quando há uma prestação a ser paga e ela não é cobrada por quem detém a pretensão, que é a possibilidade de exigir o cumprimento daquela prestação, né, o pagamento do crédito correspondente à compensação, o que há é um lapso temporal previsto pela legislação para o exercício dessa pretensão. E se eu não entro, se eu não exercito meu direito de ação, se eu não entro com o processo, eu perco o direito de entrar com o processo, mas não o direito de receber o crédito. E é por isso que esse é o caso de prescrição.
Né? Obrigação é natural, se o devedor for lá e pagar é irrepetível, porque dívida há. E não há aqui a possibilidade de cobrar. Coisa diversa acontece na decadência, a gente vai ver depois falando sobre o vício, né, do produto ou do serviço, que é quando eu tenho um direito potestativo e não uma prestação a ser cobrada. Então o que eu tenho é o direito de fazer algo em determinado lapso temporal, em virtude de uma previsão legal, ou seja, eu tenho direito potestativo e o exercício desse direito potestativo se dá em um determinado lapso temporal. E aí, quando o lapso termina, eu perco o direito, e não o direito de exigir o direito. Eu perco o direito material, não o direito processual. Aí é o caso da decadência. Aí, agora, quem teve aula lá comigo de antigo Civil 2, né, ou mesmo agora no Civil 1 ali, na distinção da prescrição e da decadência, que é um tema bem importante. E os prazos mudam muito, né? A gente vai ver que os prazos do fato, que é quando há acidente, quando há essa previsão do 27, são de 5 anos. Agora, os prazos do 26, que é o que trata de vício, são em dias. O prazo decadencial é bem mais curto. Vamos falar um pouquinho de vício, então, vício do produto ou do serviço, e aqui, então, a gente vai lá para o 18, né, que vai falar sobre o mau funcionamento. Então, o produto não serve aos fins a que se destina. Essa é a ideia de vício do produto ou do serviço. E aqui é importante trazer as alternativas, né? Então, o que pode o consumidor fazer? E aí, a previsão do artigo 18, do artigo 19, do artigo 20, são no sentido da possibilidade de exigir dentro do prazo decadencial e a sua livre escolha. Então, a escolha é feita pelo próprio consumidor, né? Então não há que se dizer, não, a gente só arruma o produto, só devolve o produto, a gente só troca o produto, a gente não devolve o dinheiro. Isso tudo é cláusula abusiva, né? Porque quem vai escolher se quer trocar o produto, se quer o dinheiro de volta, é o consumidor. E as alternativas são substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Comprei o celular, ele não liga, eu volto lá e digo, eu quero outro, desse igual a esse. Segundo, restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Quero meu dinheiro de volta, não confio mais no celular de vocês. E terceiro, o abatimento proporcional no preço. Isso existe para que o consumidor que quer ficar com o produto possa buscar uma compensação em razão do mau funcionamento de só uma parte dele, né? Eu comprei o celular funciona, mas a câmera fotográfica dele não funciona. E aí eu digo, bom, olha, se fosse metade do preço, eu até queria um celular sem câmera, não tiro foto mesmo. Vou lá e negocio com eles, me devolvo metade do valor, eu fico com essa. Abre uma possibilidade aí de exercício de autonomia privada, né, para o consumidor, mas a alternativa é dele, é ele quem vai escolher negociar, né, esse valor, e se ele não estiver contente com isso, no final ele pede as outras alternativas, né, são alternativas, posso escolher qualquer uma delas. O artigo 18 fala do vício do produto, em razão da falha na qualidade. O artigo 19 fala do vício do produto, em razão da falha na quantidade. Comprei 100, veio 50. Comprei tantos megas de internet, veio bem menos, né? Então, aqueles produtos que vêm uma quantidade, comprei um saco de 5 quilos de arroz e veio 4 quilos. Eu pesei em casa, não tinha 4 quilos, não tinha 5 quilos. Então aí é a hipótese que envolve como alternativa a complementação do peso ou medida, né? É o que diz lá o 19. Então eu posso chegar lá e dizer, eu quero mais 1 quilo de arroz. Ou eu posso dizer, eu quero a substituição de um produto que não está viciado, então eu quero um saco de 5 quilos de arroz que tenha 5 quilos de arroz. Ou eu quero dinheiro de volta do que foi pago por esse produto. O artigo 20 fala do vício do serviço. E no vício do serviço, embora ele não trate com essa distinção da qualidade e da quantidade, também há essa hipótese, né? Ele não diz isso expressamente, mas se eu compro tantas aulas de inglês e 10 aulas de inglês, e aí chega na quinta aula, lá o professor diz, terminamos o nosso curso,
É uma falha de quantidade e é um vício do serviço de ensino, né? E aí é uma hipótese envolvendo o serviço. E aí tem as alternativas ali, dê uma olhada no artigo 20 que vai trazer também as alternativas. Questão importante é o prazo decadencial, então, né? Para o vídeo não ficar muito longo. O artigo 26 vai falar sobre os prazos, dizendo que os vícios aparentes ou de fácil constatação caducam, né, que é o caso de decadência, em 30 dias, tratando-se de produto não durável, então os perecíveis. Compramos uma bolacha, a bolacha veio estragada, 30 dias para pedir as alternativas. 90 dias tratando-se de fornecimento de serviços de produtos duráveis. E aí aqui eu tenho 90 dias, né, 3 meses aí mais ou menos, que é um prazo curto, porque pode envolver bens como um carro, um valor significativo, né? Então, enfim, eu posso perder o meu direito de reclamar a compra de um produto viciado pela perda desse prazo aqui. Então, está muito atento a isso. Quando eu tenho um produto que é durável e o fornecedor oferece um serviço de reparo, o CDC abre a possibilidade de que o fornecedor, por uma vez, realize o reparo dentro de um prazo de 30 dias, que é a chamada assistência técnica. Então, quando oferece a possibilidade da assistência técnica, quando o vício, primeiro, não é de quantidade, né? Tem que ser um vício de qualidade, é um conserto viável, não vai produzir nenhum prejuízo para o consumidor, porque ele vai ficar exatamente igual a se fosse novo, por uma vez, o fornecedor pode exigir que ele tenha 30 dias para resolver o problema. Isso é o que diz lá o 18, né? Que é o que trata dessas hipóteses de produtos com vício de qualidade. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir. Então, o vício, quando pode ser sanado, o fornecedor tem essa possibilidade dos 30 dias. E durante esse prazo dos 30 dias, o prazo decadencial suspende ou interrompe, depende da interpretação, né? Já vi doutrina dizendo que suspende, então recomeça a contagem e perde aquele tempo que já perdeu lá em que não exigiu lá no início, né? Então, comprei o celular no dia 1º, pensar que todos os meses tem 30 dias, tá? Comprei o celular no dia 1º de janeiro, o defeito apareceu no dia 1º de fevereiro, agora que eu começo a contagem do prazo. Eu tenho 90 dias, fevereiro, março, abril, para levar até a assistência técnica. Digamos que eu levo mais um mês. Então, comprei em janeiro, ele ficou com defeito em 1º de fevereiro, em 1º de março, tem 30 dias todos os nossos meses aqui, tá? Só para entender. No dia 1º de março lá, que fechou 30 dias do dia em que eu identifiquei aquela falha, eu levo até a assistência técnica. Ela tem dia 1º de março ou dia 1º de abril para dar a resposta, né? Um dia sugestivo, daqui a pouco eles vai chegar no dia 1º de abril e eles não deram resposta nenhuma e recomeça então a contagem do meu prazo. Alguns vão dizer que suspende, então o que eu tenho agora são 60 dias, porque 30 eu já usei. E alguns dizem que interrompe. Eu particularmente acho que interrompe. Recomeça a contagem dos 90 dias quando dá resposta negativa, né? Quando eles disserem, não, tem areia dentro do celular. Então foi culpa exclusiva. Nós não vamos substituir nem devolver o dinheiro, né? Vamos pegar um exemplo. Ou eles não dão a resposta e passam os 30 dias e aí o consumidor passa a ter então de novo 90 dias para ajuizar essa ação. E isso é o que vai dizer lá o 26 no parágrafo 2º. Obstam a decadência, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Então aqui e a instauração de inquérito civil, que também é outra hipótese que vai obstar, né?
né? Então o legislador não disse nem suspende nem interrompe, falou obsta, então acabou deixando isso para uma análise doutrinária jurisprudencial. E aí, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento que ficar evidenciado o vício, né? O defeito. Aqui é o exemplo que eu dei. Então, eu comprei ele no dia 1º de janeiro e o problema apareceu no dia 1º de fevereiro. Não é no dia 1º de janeiro. Né? Seria do dia 1º de janeiro se eu comprei ele na internet, quando eu abri a caixa ele está todo quebrado. Bom, então, do dia que eu recebi já começou a contagem para reclamar essas alternativas. Aqui há a possibilidade de garantia, né? Tem a garantia contratual lá do artigo 50, que é a garantia estendida, né? E tem a garantia legal, que é a do próprio CDC. Eu, particularmente, não vejo vantagem na contratação da garantia contratual, porque, quer dizer, ela tem uma vantagem, que é suspender o prazo de 90 dias durante o transcurso da garantia contratual. Então, se eu comprei esse celular dia 1º de janeiro com garantia estendida de 1 ano e ele estragou no dia 1º de fevereiro, eu não tenho só 90 dias para exigir aquelas alternativas. Eu tenho 1 ano e 90 dias. A contagem do meu prazo vai começar só depois que a garantia terminar. Agora, não quer dizer que a garantia terminou, que eles não tenham que assegurar que esse produto tenha a sua qualidade. Porque se eu não comprei ele com garantia de 1 ano, depois de 1 ano ele não funciona, o celular vai funcionar por mais de 1 ano. Isso é o critério da vida útil. E o critério da vida útil vai ser importante, então, para possibilitar essa exigência por parte do consumidor de conserto, de substituição ou de devolução do dinheiro. Né? Aqui entra a obsolescência programada, que é outro tema bem interessante, a gente pode falar mais quando se encontrar. Mas hoje muitos autores têm apontado que os produtos têm sido feitos com uma durabilidade menor para trazer de volta aquele consumidor que já comprou o seu produto, né? E isso acaba fazendo com que a efemeridade desses produtos seja absorvida pela cultura, que começa a considerar que um celular com 3 anos que para de funcionar é natural. E aí ele não exige, né, o pagamento. Às vezes até os próprios juízes podem então reduzir esse critério da vida útil imaginário, né, de quanto tempo deve durar algo, mas e a partir de quando eu perco essa possibilidade de exigir, senão eu caio lá naquela exclusão, né, naquelas causas de exclusão da responsabilidade, que é a inexistência do defeito, é o caso do Chevette. Eu comprei o Chevette 73, hoje em dia um carro já todos esses anos ele não é exigível. Se eu comprei o celular 10 anos depois ele estragou também. Não posso dizer que houve uma falha, porque 10 anos, né, só que isso é subjetivo. Não tem uma lista, até porque não seria positivo engessar esse juiz a partir de uma lista, então o critério acaba sendo imposto pelo próprio magistrado. Tá bom? Espero ter ajudado aí com essas questões de responsabilidade civil, dei uma lida no texto e muito obrigado. Até a próxima, gente.